Fala pessoal, bem-vindos à primeira aula do módulo de resolução de exercícios. Se você não conhece o canal, o nome do canal é Fique Mais Sabido e o meu nome é Simon e aqui eu ensino mais sobre a parte de ciências exatas e ciências da natureza. Tem módulo de biologia, química, física, matemática e, a, e aqui eu e nesse módulo aqui é o módulo de resolução de exercícios. Se você não viu, eu recomendo que você veja essa aula aqui, que é a primeira aula do canal em que eu ensino biologia básica, especificamente é a parte de teoria celular e a diferença entre uma célula eucariótica e procariótica. E aqui nesse módulo a gente vai resolver exercícios que vão complementar as aulas. Aqui eu separei 5 exercícios para a gente amarrar bem o conteúdo de teoria celular e células procariontes e eucariontes. Outra observação é que às vezes nos exercícios eles não cobram conteúdo separado. Então, às vezes, você tem que ter conhecimentos de outras áreas para realizar esse exercício. Mas sempre que tiver isso, eu vou estar fazendo essa observação e explicando essa parte. Vamos aqui para o exercício 1. É da UESM, ou seja, é uma questão de vestibular. Qual das afirmações abaixo não, preste atenção nesse não aqui, está de acordo com os pressupostos da teoria celular baseada nos estudos de Schleiden e de Schwann? Isso aí eu expliquei na primeira aula, é a teoria celular que baseia todo o estudo da citologia. Citologia é o estudo da célula. E o que ela vai definir? Quais são os pré-requisitos que definem um ser vivo. Ou seja, a partir da teoria celular, todo ser vivo, ele se origina ele tem uma célula, pelo menos uma célula, que são o caso dos organismos unicelulares, ou inúmeras células, como o caso, por exemplo, dos seres humanos. E, por exemplo, essa célula, esse ser vivo, ele surge de outra célula, de outro pré-existente. Só como curiosidade, isso também está de acordo com outra área da biologia, que é a parte que estuda a origem da vida, que a gente vai conhecer como biogênese, só como curiosidade. E ou seja, com base nisso aqui que eu já falei, você já conseguiria fazer essa questão. Quem quiser pausar para tentar pensar sobre qual que é a alternativa, mas aqui já vem a resolução. A correta é a letra C. Ou seja, o funcionamento de um organismo como um todo não depende do resultado do funcionamento das unidades celulares, exceto os vírus. Por quê? O que ele queria nessa questão? Ele queria a resposta incorreta. E a os seres vivos, animais, vegetais e protozoários são compostos sem exceção por células ou produtos celulares. Correto. A letra B. Cada célula se forma por divisão de outra célula. Correto. Pode ser mitose, meiose. No caso das bactérias, divisão binária. E a C é que é incorreta, porque todo organismo ele depende. Aqui a questão estava que não depende. E os vírus nem célula tem. Na verdade, acabou até confundindo, invertendo a ordem. E a letra B é o funcionamento de um organismo, como a unidade é o resultado da soma das atividades e interações de unidades celulares. Está correto? E a letra E, todos os organismos, exceto os vírus, são formados por células. Ou seja, está correto. A única que está incorreta é a letra C. Vamos para o exercício 2. Um dos pilares da teoria celular é a ideia que toda célula origina-se de outra pré-existente. Foi o que eu falei. Com base nessa ideia, podemos concluir que todas as células... O que você precisava saber é que, como ele está falando de se originar de outra pré-existente, está falando de divisão celular, que é algo que você vê in situ energética, ou seja, a parte dos processos que envolvem a citologia. E você teria que saber o conceito de mitose e meiose, porque a correta é a letra C também, ou seja, sofreu mitose ou meiose. A mitose ou meiose são dois processos de divisão celular
e que uma célula mãe, ou seja, essa pré-existente, ela vai gerar outras células. No caso da meiose, 4 células haploides e no caso da mitose, só 2 células. O que a Ana é correta? Divisão binária. Aqui está falando de outro tipo de divisão celular, que não é o correto. As bactérias fazem esse tipo. O processo de brotamento, que é surgir outro ser vivo, também de outro pré-existente, mas também não está correto. Algumas plantas fazem isso. E não é todas as células que fazem divisão binária. Nem todas as células fazem brotamento. Nem todas as células são capazes de diferenciar. E também nem todas as células fazem respiração celular. Algumas fazem fermentação, por exemplo. A terceira aqui. Isso aqui poderia até cair no... Essa terceira questão parece simples, mas facilmente poderia cair na segunda fase de vestibular. E o que ela está pedindo? Observe a seguir com as células procarióticas e eucarióticas e com base nos seus conhecimentos indique as diferenças dos dois tipos de célula. Se você lembrar da aula, mais uma vez, se você quiser pausar, fica à vontade, a gente pode lembrar de que a célula procariótica foi ela que surgiu primeiro, ela é um pouco mais rudimentar, mas segundo a biologia não é correto você falar que algo é mais evoluído que outro, ou seja, se a gente está no mesmo estágio, os dois são tão evoluídos quanto, mas pode ser que outra seja um pouco mais, tenha um pouco mais de variabilidade, seja um pouco mais diferenciado. E no caso da procariota, eu acabei até apontando sem querer, ela é um pouco mais rudimentar porque ela surgiu primeiro. Ou seja, se você viu aquela aula, você vai reconhecer bem que a célula esquerda é eucariótica e a célula à direita é a procariótica. Quais são as diferenças? Bora ver aqui na resolução. A eucariótica ela é um pouco maior, ela está entre 10 e 100 micrômetros, ou seja, 10 a menos 6 metros. E a principal diferença é que o material genético está disperso no citoplasma na procarionte. E na célula eucarionte, a gente vai ver aqui, você tem um núcleo, você tem um envoltório nuclear chamado de carioteca. E ali dentro você vai ter o material genético, o DNA, que ele vai se enrolar nas histonas, que são proteínas, vai formar a cromatina se condensa, forma o cromossomo, que é uma molécula de DNA condensada. Ou seja, tudo isso é assunto que pode ser assunto de outra aula, mas é só para expandir o conhecimento. E outra diferença é que na célula procarionte você não tem outras organelas, como por exemplo a mitocôndria, por exemplo, não existe na procarionte. Vocês vão ver em outros exercícios. E entre os principais células procariontes estão as bactérias e as árqueas. A reprodução por divisão binária, isso é algo importante se falar, que caiu na outra questão. A célula eucarionte, plantas, fungos, animais, de modo geral. A reprodução mitose ou meiose. E as principais medusas, a mitocôndria, que faz a respiração celular. O retículo endoplasmático, por exemplo, rugoso, que tem ligação na síntese proteica. E aqui a gente tem a célula eucarionte vegetal. Já vou revisar porque vai cair nas outras questões que a gente vai ver. A célula eucarionte vegetal, a diferença para animal é que ela tem parede celular formada por celulose e ela também vai ter o cloroplasto, que é importante para na fotossíntese. E vai ter também outra organela, como por exemplo o vacúolo, que ele vai se encher de água. E aqui na 4 é uma questão da UFPB, da Universidade Federal de Pernambuco. E aqui, os componentes celulares estão presentes tanto em células eucariontes e procariontes. O que essa questão ela está querendo saber? O que tem de comum entre a célula eucarionte e procarionte? Mais uma vez, é uma questão que, se cai no vestibular, quem estudou vai fazer ela tranquilamente, e quem não tem esse conhecimento prévio vai acabar tentando chutar porque não tem, é algo ou você sabe ou você não sabe. Então, se você já se ligou, vamos para a resolução.
O correto é membrana plasmática e ribossomos. Como a gente tinha explicado, mitocôndria não tem na célula procarionte, ou seja, você já elimina A e B. E lisossomo você não tem na célula procarionte. Mitocôndria você só tem na célula eucarionte. Por quê? Porque é a mitocôndria responsável pela respiração celular. E a respiração celular, a gente vai ver em origem da vida, isso só surgiu depois. Os primeiros seres vivos eram provavelmente os quimiosintetizantes. Ou seja, o correto é a membrana plasmática e ribossomos. Isso a gente vai ver na próxima aula, mas a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada de fosfolipídio e a principal característica é a permeabilidade seletiva, ou seja, ela vai pegar e vai conseguir filtrar o que vai entrar de bom ou de ruim na célula, e os ribossomos têm principal função na síntese de proteína. Vamos aqui para o exercício 5, a questão da FUVEST, ou seja, uma questão que a FUVEST é o vestibular que você pode entrar na USP, que é a maior universidade do Brasil. Entre as características de uma célula vegetal que distingue, ou seja, que diferencia de uma célula animal, podem ser citadas a presença de... Pausa para quem quer responder. E no caso dessa questão aqui, já estou colocando na resolução, você tinha que ter um conhecimento prévio de outras coisas, como por exemplo o conceito de fotossíntese e respiração celular, mas essa questão também está ligada ao que a gente viu na primeira aula, que é o quê? O que tem de diferente na célula vegetal e animal? Primeiro, são duas eucariontes, então as duas têm mitocôndria, já elimina C. E as duas fazem respiração celular, porque por mais que a planta ela obtenha o seu alimento, ela faça o seu alimento, ela também precisa obter energia, obter ATP, o que significa que ela faz respiração celular. Então você vai eliminar AD e vai eliminar E, fica sobrando A e B. Se você não prestou atenção, provavelmente você marcou A, porque a A não tem muita coisa de errado, que é o cloroplastos e a ocorrência de fotossíntese. Como a gente viu, o cloroplasto só tem na vegetal, distinguindo do animal. Só que aqui a ocorrência de fotossíntese, mais uma vez está correto. Só que o que? Processo que depende de gás carbônico, oxigênio e luz. Só que qual que é a questão? O que a célula também depende, e é o que está correto na letra B, ela depende da água. Que você vai ver que na etapa clara da fotossíntese, você vai ter a fotólise da água, você vai ter a quebra da água para a obtenção daquele hidrogênio que vai ser muito importante em alguns processos da fotossíntese. E por isso que a letra A está errada. O oxigênio é importante, só que a água é mais importante. É a partir da fotossíntese que você tem a liberação de oxigênio. E aí, claro que a célula vai usar esse oxigênio, mas o principal mesmo é a água, o gás carbônico e a luz. Por isso que você plantar árvores é importante para melhorar a qualidade do ar, ou seja, melhorar a quantidade de oxigênio. Então, essa foi a resolução desses 5 exercícios. Quem tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários. E aí, no caso desse módulo, sempre vai ter a resolução de exercícios. Provavelmente na próxima aula eu vou trazer ou uma resolução de química ou de matemática. Então, só uma observação é que talvez eu vá trazendo coisas que não estão numa linha cronológica. Só que eu vou colocar na playlist depois. Então é isso. Até a próxima.